Desde que tem empresa, é tanta coisa todos os dias que a gente acha que é muito complexo. Mas é só pequenos tricks ali no dia a dia, algumas atenções, e a gente realmente é focado no desenvolvimento das pessoas que estão aqui para que comecem a entender essa questão estrutural da empresa. Esse evento mesmo, Carol, ele nasceu daquela conversa nossa, que você falou, olha, seria legal ter esse curso, e eu tenho um problema bom, vamos dizer assim. Se eu falar para você que eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer. Então, desde aquele dia que a gente conversou, que eu falei, não, Carol, faço sim para suas meninas um treinamento assim, ficou. Ó, você tá devendo uma coisa para Carol. Você tá devendo uma coisa para Carol. Consultoria que eu faço anual, que é um acompanhamento com mais cuidado. Tem as consultorias, né, face a face, que são, a gente pode marcar, né, dependendo do schedule. Mas essa talvez anual, pensando em fiscal, se as meninas tiverem a intenção de se organizar, pode ser uma boa opção. Que é uma consultoria de 1 ano, né, são 4 encontros, são por trimestres, para a gente revisar toda essa parte do balanço, se elas estão guardando as notas. É bem assim, no detalhe, para que chegue realmente no final e a pessoa esteja preparada para a declaração da melhor forma possível. Né? Porque, como a gente falou, o maior problema é que chega lá no dia da declaração e a gente perde o retorno por causa de problemas que a gente foi... Na verdade, a gente sabe, muitas pessoas sabem ganhar dinheiro, mas a gestão do dia a dia... E a maioria, Carol, e a maioria, as pessoas sabem ganhar muito dinheiro. Sozinha, né? Eu não tô sozinha. Não, é o que eu mais vejo, assim, essas últimas 3 semanas eu fiquei bastante focada em taxas, e aí eu fiz várias taxas também para alguns colegas mais próximos e para algumas empresas. E é inacreditável, realmente assim, chega nesse período, e o mais engraçado, nas últimas 3 semanas, ou seja, realmente perto do período de fim de entregar as taxas. Então assim, a pessoa chega lá e fala, não tenho notinha. Mas como assim as despesas? Eu tenho seguro que eu recebo. Falei, mas tem várias outras despesas. Então a gente vai conversar bastante disso no curso. Perfeito. Obrigada primeiramente, obrigada Carol por divulgar isso, né, entre o grupo de vocês. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de trazer essa informação para vocês. E mais feliz ainda porque eu espero que o impacto seja grande. Eu espero que desse momento todo mundo saia entendendo um pouquinho mais de taxas, entendendo um pouquinho mais desse mundo que parece tão complicado, mas se a gente fizer ir aprendendo aos pouquinhos e mudando alguns comportamentos no dia a dia, ele lá na frente se torna bem mais fácil, né? Não simples, mas um pouquinho mais fácil do que a gente tem hoje. Hoje eu vou passar por 5 pontos aqui, então eu vou falar um pouquinho só para vocês entenderem quem sou eu, eu queria entender um pouquinho sobre vocês, sobre as estruturas, sobre o CRA, o que a gente precisa fazer para se tornar mais efetivo embaixo dessa estrutura e, por fim, algumas táticas para a gente começar a utilizar hoje para maximizar o nosso retorno no final do ano. Então, hoje é que a gente passe, né, para o caminho de entender um pouquinho o básico do sistema fiscal do Canadá e vá um pouquinho já para as estratégias. Amanhã a gente vai entrar muito mais em estratégias efetivas e hoje vai ser esse overview do cenário total. No final, a gente tem uma conversa de algumas dicas práticas já para começarem a aplicar hoje para que tenha resultados mais efetivos. Bom, primeiramente, quem sou eu? Eu represento a Santo Bonazzi Financial Group. Nós somos uma empresa educacional. Nossa missão é a alfabetização financeira. Então, tudo relacionado a você obter mais retorno nos seus investimentos, tanto dentro da sua empresa ou tanto como pessoa física, nós somos essa pessoa aqui no Canadá. E mais que isso, nós somos parceiros da Primerica e o que nos transforma em One Bank Shop. Então, todos os produtos financeiros que você compra num banco, você pode me procurar e eu consigo oferecer esses produtos para você, só que de uma forma diferenciada, né? Isso é customizado para a sua necessidade. Não é igual o banco que vai te oferecer o que eles têm lá. A gente tem uma gama maior de
de parceiros dentro do mercado financeiro. Bom, e quem sou eu? Então, para apresentar para as meninas aí que acabaram de me conhecer, sou formada em economia, sou escritora, escrevi um livro que queimou no meu coração, que é sobre isso, como a gente ser mais efetivos nas taxas aqui no Canadá. Sou gestora de projetos, também tenho mestrado em supply chain, trabalhei mais de 10 anos em planejamento financeiro em grandes empresas no Brasil e já estou há 5 anos como consultora financeira. Eu comecei como consultora financeira no Brasil e desde o ano passado tive essa oportunidade de trabalhar no Canadá licenciada como consultora financeira para pessoas físicas e agora indo um pouquinho além para pessoas jurídicas também. E, se Deus permitir, em breve nós teremos um braço também fiscal dentro desse grupo. Entender de vocês qual a estrutura fiscal hoje de vocês aqui no Canadá. Se vocês são um solo proprietário, vocês podem colocar um aí no chat. Ou se vocês são uma sociedade 2 ou uma corporação 3. Ou se vocês estão ainda na parte do sonho, né? Vou montar uma empresa ainda, vou me estruturar. Coloca 4 também para eu já começar a entender como que a gente tá. Patrícia, depois a gente consegue ter acesso a essas informações para a gente ler. Sim, eu vou compartilhar tanto o slide como o vídeo. Área individual no Canadá, que é a primeira estrutura que a gente tem. A especificidade dela é que você, pessoa física, e você, pessoa jurídica, são uma só. Então, né, nesse caso, tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos quando você pensa financeiramente no final, né, do período ali fiscal. Pontos positivos, né? Eu vou começar com positivo primeiro. Pontos positivos, você, dentro, né, dessa estrutura, como você é uma pessoa só, você tem o seu insurance employee pago, né, que é o nosso seguro-desemprego. Você tem ali aquela contribuição para aposentadoria já sendo paga. Então, quando você declara os impostos dentro de uma estrutura individual, você já tem essas coberturas ali dentro. E é algo, assim, pode ser considerado positivo. Entretanto, essa estrutura, ela é taxada de acordo com a faixa salarial que você está. Então, se você estiver dentro de uma faixa salarial muito alta, não é mais interessante você ser um empresário individual. Porque como corporação, depois eu vou falar um pouquinho mais de corporação, você vai ter vamos dizer, alguns benefícios fiscais. Isso depende, obviamente, do seu negócio, né, da característica do seu business. É uma dezena de detalhes ali, entretanto, você tem alguns benefícios se você mover para a corporação. Provavelmente você vai pagar menos taxa no final. A pergunta é, mas eu não ganho, não estou numa faixa alta, eu pago a primeira faixa. Então eu permaneço dentro da estrutura individual? Também tem outros poréns, né? Primeiramente, qual que é a característica do seu negócio? Porque se tiver, um exemplo que eu posso trazer para vocês, alguém que trabalha no segmento de beleza, sei lá, cabelo. E a pessoa, ela usa alguns produtos químicos. E aí essa pessoa, aconteceu um acidente, porque alguém tinha uma alergia ou algo assim que ela não pôde prever. E essa pessoa processou a empresa. Então, quando a pessoa processa o empresário individual, ela está processando a pessoa física também. Não tem essa distância entre pessoa jurídica e física. Então, logo que é o primeiro indicador que se você tiver algo que é sensível, né? A gente nunca sabe, óbvio, todos os negócios são sensíveis. Mas se você tem um business que é um pouco mais sensível, o empresário individual não é uma opção para você. Então, essa é a primeira, assim, overview sobre o empresário individual. Sociedade é praticamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. A única diferença é que tem um ou mais pessoas envolvidas. Paty, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você é a sociedade individual, a sua declaração ela também vai ser uma única, ou não? Vai ter a sua declaração física plus como autônoma? Não, é uma declaração só, Carol. Você entra lá, na verdade, T1, né? O T1. Esse é o form que você preenche. Então, você entra lá
é como se você fosse um empregado, mas ele é do seu próprio negócio. Tá, entendi. Empregado do seu próprio negócio. Isso. E a sociedade é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas são 2 pessoas ou mais. Então, o problema dessas 2 estruturas é essa sensibilidade a qualquer coisa que aconteça, porque é você. Então, por exemplo, se você tem, óbvio, né, com algumas exceções, né, sua casa própria não, mas se você tem algum bem extra e alguém te processa, esse bem vai para o jogo. Entra para o jogo porque é individual e a física são uma coisa só. Obviamente que, assim, você está começando, né, uma corporação, ela precisa de uma estrutura muito maior, ela precisa de uma declaração mais complicada. Então, assim, o custo também é totalmente diferente de você ter uma corporação e de você ser um indivíduo. Entretanto, é como eu falei, por exemplo, você está faturando $100 mil, muito provavelmente move para a corporação, porque você já está numa faixa de impostos que é um pouco mais alta. E com a corporação, você vai cair ali para 15%. Tem outras estratégias que você consegue fazer ali dentro. Eu posso perguntar uma coisinha? Pode perguntar. Você falou sobre preencher o formulário T1. Que é isso? Quem preenche? Onde eu acho? Então, esse T1 tem dezenas de formas de você preencher. Você pode preencher manual, que antigamente, esse ano eles não mandaram, mas antigamente eles mandavam no seu correio. Um livro com 500 páginas. E a gente olhava para aquilo e falava, o que é aquilo? O segundo, tem várias formas online de você preencher. Então, quando você vai dentro do CRA, você digita lá, preenchimento de taxas. Vai aparecer todas as opções que você pode usar. Algumas mais fáceis, outras mais complexas. Eu gosto muito de uma que se chama Wealthsimple. É a que eu mais, assim, aplico aos meus clientes. Que eu faço algumas taxas, não é a minha área de atuação, mas eu faço algumas taxas ensinando as pessoas a utilizarem a plataforma. Se você fosse colocando opção, no início ela ainda faz perguntas para você, se você tem doação, se você tem contribuições em contas registradas. Então, isso ela vai perguntando. Então, talvez você tenha que preencher esse formulário para declarar seu... Lembra que você estava conversando comigo? Você não sabia como colocar a sua renda? Talvez é nesse formulário. Depois a gente está tentando se ajudar a fazer as taxas. Qualquer dúvida, meninas, depois vocês têm o meu contato, vocês podem mandar pergunta. Quando você entra lá, esse é o Wealthsimple, ele é pro T1, especificamente. Porque quando você vai para a corporação, vai preencher um outro que se chama T2, que é o da corporação. Para a corporação, é uma empresa totalmente separada de vocês. Então, por exemplo, a partir do momento que você fala assim, eu quero incorporar, é você se tornar uma empresa com um balanço, com uma estrutura de empresa, você pode ter funcionários ali dentro, você pode ter, decidir a forma que você faz retirada de caixa ou você faz reinvestimento dentro da empresa. Então, ela traz esse benefício de você estar separado da sua companhia, mas ela também traz uma complexidade, porque obviamente não é mais, vamos dizer assim, quando você for preencher as suas taxas, não é algo tão simples. Você precisa fazer um balanço, você precisa destinar onde que vai esse dinheiro, o governo quer saber mais detalhes, e isso é independente do valor. Eu fiz uma declaração recentemente que o valor era de 23 mil, baixo. Mas como era corporação, tinha que montar a estrutura inteira, societária, de balanço, de despesas, de tudo. Então, assim, tem que sempre olhar os benefícios e os malefícios de acordo com o momento que vocês estão vivendo aí na empresa de vocês. O GST, eu acho que é o que mais pega todo mundo aqui nesse Canadá. GST eu sei que é uma coisa que pega todo mundo aqui. E principalmente, o maior problema é que ele pega a gente de surpresa. Então, para nunca mais ser um problema o GST. O GST, ele é ali, dependendo das suas
da onde você está, né? Dependendo de qual província que você está, ele vai ser diferente. Eu até vou abrir aqui a minha colinha, gente. A minha colinha é meu próprio livro, que pra gente passar aqui pelo TSI, pelas taxas, rapidinho. Vou falar da onde que a gente está. Como eu tenho pessoas aqui, ó, de Ontário, aqui nós é 13%, Quebec é 15%, o pessoal de Quebec paga mais caro. E por curiosidade aqui, ó, se alguém estiver procurando pagar menos, é Alberta, Nunavut e Yukon. Venham me visitar. Eu pago 5% de taxa. Não venham me visitar, porque eu pago 15%. Então, pessoal, fica a dica já, Alberta. GSI, então, gente, para não ter erro de GSI, até $30 mil no trimestre. Como que funciona essa questão do trimestre? Tem trimestres fiscais. O ano é dividido em 4 trimestres bem estabelecidos. Então, é janeiro, março é um, abril, junho é outro, julho, agosto, setembro, outubro até dezembro. Esses são os trimestres. Paty, tudo isso é dentro da corporação só, né? Não, como pessoa, como solo proprietário, você também ultrapassou os 30 mil, você tem que pagar GSI. Tá. Troca. Quantos trimestres? São 4 trimestres. E aí... Você repete, depois a gente vai ter a data. Vai. Não, eu trouxe alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês aqui também. Isso é para todo mundo, né? Repasse de taxa. Isso, para todo mundo, e é uma regra geral. Então, não é uma regra a taxa muda, mas a regra é federal. Então, independente de onde você está, esse é a forma que eles Eu tenho uma pergunta em relação a isso. Posso fazer já? Pode sim, Carol. No meu caso, que eu não trabalho só a nível Canadá, eu cobro essa taxa de qualquer lugar do mundo? Então, não, porque você, principalmente agora com a mudança que eles estão fazendo, os trabalhos que são online, né, que a gente tem um faturamento externo, ele entra em outra classificação, então é uma taxa global, é uma taxa mínima global. Então eu tenho que fazer o repasse dessa taxa mínima global. Na verdade, você não faz o repasse, mas você paga, quando você for reportar, essa taxa mínima global aonde você está faturando. Que é pagar isso. Isso. Então, assim, é diferente. Quando você for fazer as suas taxas, se você for corporação, tem lá um check que você coloca e aí ele vai puxar esse form específico para você preencher. Paty, desculpa, mesmo que envolva pessoas do Canadá e fora do Canadá, certo? Sim. Porque é como se fosse uma outra renda, por mais que o mesmo business, é uma outra fonte de renda. Eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, mas as pessoas falavam assim, não, você tem que repassar. E eu falava, gente, mas falei com o contador. Não, porque não é você não pode taxar alguém que não está dentro da província. Isso que eu falo, isso que eu tenho, eu fazia sentido na minha cabeça, mas não faz perfeito, então tá bom. Então existe uma taxa mínima global que o computador já embute quando ele me cobra aquele valor que ele me cobra anual. Perfeito. Atualmente, o CRA está tão organizado dentro desses sistemas, que na hora que você vai preencher, o computador vai preencher, ele vai fazendo literalmente perguntas, olha, checa aqui se você tem um business que recebe receitas no exterior. Checa aqui se você tem um business que faz doação. Checa aqui se você tem um business que é uma holding, você tem várias outras embaixo. Então, ele vai te fazendo perguntas e conforme ele vai fazendo, ele já vai calculando o que você tem que pagar. E aí, agora, como eu disse, num caso desse, para fazer o balanço, tem mais um certo cuidado, porque essas rendas têm que estar separadas. Elas não vêm da mesma fonte. É como se fosse... não são business diferentes, mas é como se fosse fontes de renda diferentes. A gente pode colocar, ficar melhor exemplificado. E o GSI, ele vem depois dos 30 mil. A partir do momento que você somou 30,
você é obrigado a registrar o GSI. Então, antes dos 30, você pode registrar, porque, por exemplo, eu tenho um cliente que quer uma nota, e aí eu vou emitir, vou faturar aquele com GSI. Você pode fazer isso, mas obrigatório. É a partir de 30 mil, faturou, registra, porque senão você vai ter que pagar o GSI anterior. E aí que está o maior problema. Porque, por exemplo, você tem um produto hoje que custa $100 e você vendeu por $100, porque você não estava pagando GSI. Só que agora você tem que pagar GSI. Então agora você não está ganhando mais $100 naquele produto. E aí, muitas vezes, para produtos que têm uma margem de lucro pequena, 13% é muita coisa, 15% é muita coisa. Então, esse é o cuidado. Sempre faça essa organização para entender. Se você já tem uma previsão que você vai bater os 30, já cobra de então já põe o GST. Tipo, eu que vendo comida, tudo bem também colocar isso nesse serviço? Também, né? É a mesma coisa. A regra, ela é para tudo. A única coisa que tem certas exceções são para empresas sem fundos lucrativos. Que aí eles têm um faturamento maior. Eles podem faturar até 250 mil sem ter a obrigação de pagar TSI. Caso contrário, um pouquinho a menos, precisa ter esse número. E assim, um cuidado muito grande, porque realmente a gente brincou aqui de 100, mas aí é 1.000, já é 130. Se for 10 mil, já é 1.300. Então, assim, no caso da Carol, mais ainda, 1.500. Deixa eu fazer uma outra pergunta, tá? Você supõe que durante o ano você vai vender mais que os 30 mil e você já começa o ano cobrando o GST. Não, mas aí você não bateu. O que acontece? Não, você não precisa, vamos dizer assim, prever o ano inteiro. Você precisa tomar cuidado nos trimestres. Tá. Porque, por exemplo, o primeiro você faturou 2 mil. Ok, não tem problema. No segundo você faturou 15. Já tá aumentando. No terceiro você faturou mais 10. Tá ficando apertado. No quarto, provavelmente você vai bater. Então, quando chegar no quarto, você já registra o GSI. Entendeu? Então, eu sempre digo que assim... E acompanhando os trimestres. Por trimestres. É a melhor... Assim, obviamente, quanto mais a gente acompanhar o nosso faturamento, a nossa receita, né? Melhor. Mas, vamos dizer, a gente entende que muitas vezes a gente é contadora, a gente é vendedora, a gente é quem bota a mão na massa. A maioria das empresas no Canadá hoje é assim. Então, por entender isso, pelo menos trimestralmente você tem que parar e fazer aquele checklist da sua empresa. Ver tudo o que está acontecendo, se está tudo no lugar. Eu vou compartilhar aqui de novo com vocês. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode sim, Fer. Esse repasse do imposto, no caso, a pessoa... Por exemplo, a Carol tem um business dela. Ela poderia, ou eu tenho o meu, e cada uma tem o seu. Coloca isso já embutido no preço, ou é o preço mais a taxa? Isso fica claro para o cliente, ou como que faz isso? Então, o melhor é o preço mais a taxa. Porque muitas das pessoas que estão comprando de você, às vezes elas são próprias empresas e elas vão usar essa nota fiscal que você está dando. E aí, como elas vão usar, elas vão colocar que elas te pagaram GST, ou seja, elas vão receber esse GST que ela pagou para você, vai abater no GST que ela tem que pagar para o governo. E é exatamente isso que acontece com vocês. Por exemplo, vocês vão lá, comprou de um fornecedor, tem GST, na hora que o contador for fazer a declaração no final do ano, ele vai fazer essa conta. Olha, aqui eu paguei GST, aqui eu tenho que pagar, então esse daqui abate nesse. Então tem esse cálculo de GST, o governo vai fazer todo. Porque só no final das contas é um GST em cima daquele produto que tem que ser pago. E no caso de
no nosso caso, né, que é online a venda, não online a venda, mas o produto é entregue online. Então, pode ser para o Brasil, pode ser para os Estados Unidos, pode ser para qualquer lugar do mundo. Como que a gente faz esse repasse? Então, como eu falei para a Carol um pouquinho antes, Fer, no caso de você vender para fora, você não pode cobrar GST. Então, tá, isso eu entendi, mas aí o que se cobra? Na verdade, você vai, quando você montar o preço, você já tem que ter a noção do lucro. Então você já vai ter. E aí isso já tem que estar meio que embutido no preço. Isso, porque, por exemplo. A única coisa que a gente vai ter que colocar na nossa precificação, no nosso caso que a gente vende infoproduto, né, que a gente vende programa digital, a gente vai trabalhar com essa taxa mínima global que a Paty estava explicando, e a gente vai embutir essa taxa dentro da nossa precificação. Uhum. Entendi. Mas então, como a gente já trabalha com auto ticket, já tá muito bem embutida, fica tranquila. É isso, assim, não precisa colocar os 13% dentro do produto. Não precisa, não. A gente não precisa fazer esse repasse. Qual é o valor dessa taxa, você sabe, global? Então, eles estão, o que saiu agora no último budget, eles querem 15%. Mas assim, é como eu falei, depende da classificação do seu business. Por exemplo, hoje, se você for um solo proprietário, quando você declarar essa renda, você vai declarar lá dentro do seu business o que você vai pagar. Vai pagar a faixa de imposto que você tá. Então, por exemplo, se você faturar até 57 mil, você vai pagar 15% de taxa federal. Se você faturar mais que 57 mil, você já vai pagar 20,5%. Uhum. Mais de 110, você já vai pagar, eu acho que é 24,5%. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Mas aí você vai pagando, porque se você for um solo proprietário, a sua taxa, né, a taxa de imposto que você vai pagar, seria como se você fosse um trabalhador. Entendeu? Não tem diferença. Você vai pagar como se você estivesse trabalhando para uma outra empresa. E qual seria o valor que você indica? Você chegou a tal valor e quando você chegar nesse valor, você troca para corporation. Então, eu diria que assim, saiu da primeira faixa de imposto, já é interessante, porque quando você vai para a corporation, você tem taxas que variam de 3,5% até, tem outras taxas, 30%, mas assim, é muito normal que você pague 15%. Só que se você estiver dentro da faixa salarial, você vai pagar ali 20%. 20,5%, 24,5%. Então, se essa individual fez 100 mil ao ano, ele já pode ir para a corporation. Sim. É melhor. Na verdade, a primeira faixa terminando 57, que você estava falando, 57, então você já está fazendo 60, o ano já vai ali para a corporation. Já. E, como eu disse, é aquela questão de proteção de risco também, né? Porque você agora não é mais a pessoa jurídica física misturada. Então, se tiver qualquer problema com a sua empresa, você tá a parte dela. Você não pode receber processo ou algo do tipo. Então, mas é aquilo, cada tipo de negócio tem uma taxa diferente quando você vai para corporation. Porque aqui tem tem alguns benefícios para alguns setores, outros setores não têm. Mas isso é sempre na hora ali de preencher, que a gente vai entendendo o que é o seu business, se você consegue aproveitar algum benefício do governo. Agora, né, não é tão ruim estar na solo proprietária se você usar outras estratégias também de redução de imposto. Eu vou falar um pouquinho mais disso amanhã, para a gente conseguir cobrir o assunto todo. Assim, tem estratégia dos dois lados. O que a gente tem que entender é o que funciona para o seu business hoje e o que você está disposta a fazer em questão de complicação, em questão de gestão. Porque, como eu falei, dentro da solo proprietário, você tem o seu Employment Insurance já coberto, você já tem o seu imposto de aposentadoria, né, que é minúscula, pequena, não dá para depender, mas você já tem. Ali dentro da corporation, você tem que ter um cuidado com essas coisas, porque não está sendo pago ali dentro. Então, você está tirando lucro.
Então é um pouco diferente. Mas isso daí é só uma aula, que vai ser a da manhã, porque é muita coisa. Dá pra gente ficar horas aqui. Então, o GST, eu vou passar aqui só alguns exemplos, né, pra ficar mais claro isso. Mas eu acho que vocês entenderam, né, meninas? Que é, aqui como diz, ó, o primeiro valor de um trimestre. E aqui, ó, primeiro trimestre fez $2.000. No segundo trimestre fez $10.000. No terceiro, $12.000. No quarto, 8.000. Bateu 32.000. Em abril, as vendas totalizaram 4.500. Sua primeira venda após abril foi em 2 de maio de 2022. Então, você deixou de ser pequeno fornecedor, né? Voltou. Ser pequeno fornecedor em abril. Então, ali você tem que registrar o GST e começar a pagar em maio. Então, nessa situação, quando você bate os 30.000 em diversos trimestres diferentes, você tem um mês para registrar. Então é um pouquinho mais confortável. Por isso que eu falei, se vocês vão fazendo um pouquinho, não precisa preocupar. Tipo, comecei e vou olhar lá para o fim, mas precisa olhar trimestre por trimestre. Para não deixar, vamos virar uma bola de neve. Chegou lá no final, bateu 32.000, registra e começa a pagar. Agora. E aí, nesse caso, Paty, só pra eu entender, quando você vira, né, tá escrito lá, você virou você deixou de ser esse pequeno fornecedor dia 30 de abril. Em maio você já tem que pagar. Eu não vou ter que pagar, por exemplo, referente ao primeiro trimestre que eu vendi 2.000 nesse caso. Eu não vou ter que ligar lá pra pessoa que comprou de também era a minha pergunta. Não, você não vai pagar retroativo, você vai pagar a partir do momento que você virou de fato esse pequeno fornecedor. Isso, nesse caso, mas olha como que tem que tomar cuidado. No exemplo ali de baixo, a pessoa fez 2.000, depois ela fez 10.000, e depois ela bateu 38.000 em um trimestre só. E aí que tá a regrinha do CRA que ele criou e a gente tem que obedecer. Se você bater 30.000 em um trimestre, você tem que pagar o GST daquele trimestre. Você não tem um mês para registrar. Tá, daí você vai precisar entrar em contato com todo mundo que você vendeu, que fez você bater os 30.000 para poder fazer esse repasse, você vai ter que tirar do seu bolso. Tem que tirar do seu bolso. E aí que pega muita gente. Jane, obrigada. Alguém no Instagram me falou que tava um ruído, é do computador. Muito obrigada por avisar. E, então, entendeu? Então esse é o trick do governo, que a gente tem que ficar de olho, porque se você bater dentro de um trimestre, aí você tem que desembolsar esse dinheiro aí pro... E assim, a gente brincou, não dá pra voltar pro cliente e dizer, olha, eu não te cobrei 13%. Dá pra você pagar. Mas é errado se eu já escolher colocar esse GST desde o começo? Você pode cobrar desde o começo, só que você vai ter que reportar pro governo desde o começo também. Então na hora Talvez é mais seguro já colocar esse GST desde o começo? Então, é uma questão assim, do que você imagina o seu business. Se você imagina que seu business vai faturar muito, já registra. Porque, você entendeu? Se você registrar e você... Como eu falei assim, tem pessoas que têm ali registrado só para fazer pequenos faturamentos. Então, uma notinha aqui, outra ali, entendeu? Vai fazendo ali aos poucos. Então, não tem problema você ter ele registrado e você escolher pagar ou não pagar. A decisão é sua até os 30.000. A partir dos 30.000, não é mais sua. É obrigado. Nem adianta chorar. Não. E eu acho que quem trabalha com produto físico, gente, agora trazendo mais esse olhar da mentalidade do negócio, já cobrem, porque isso passa profissionalismo e autoridade para quando você tá cobrando. Então, por exemplo, a gente tava falando da Elisa. Quando você vai num cabeleireiro que não te cobra taxa, você acha estranho, entendeu? Uhum. É natural, as pessoas já estão acostumadas a pagar esse tipo de taxa vivendo aqui. A mesma coisa pro chocolate, pra esse tipo de coisa. O GST se organiza muito bem com as suas notinhas. Porque
você vai ter que reportar isso pro governo, porque ele vai te cobrar. Então, assim... Ai, Jesus. Então, escolheu faturar o GST, não tem problema, fature o GST, mas tenha isso organizado, né? Todas as suas notinhas que você faturou. E você tem algum... Eu ia falar hack, mas isso é tão, é tão feio. Você tem algum hack que você pode dar de organização, do formato que você organiza, suas notinhas? Isso! Tenho sim. Olha, eu tenho, na verdade, 2 tipos. Para quem gosta de computador e quem não gosta de computador, né? Para quem não gosta, tem umas pastinhas, né, na Dolorama, em qualquer lugar. Bota o mês ali, sabe? Coloca ali janeiro, fevereiro, março, abril e vai enfiando tudo ali. Aqui, ó. Exatamente isso. Dolorama, $1, $1,50. É, assim, é coisa simples, é o que funciona pra vocês, sabe? Às vezes o pessoal fala assim, vamos, tem que ter planilha, tem que ter... Não, é algo que funciona pra vocês. Então, quem gosta do manual, vai lá, pega essas pastinhas, que tem separação, mês a mês. Tem um que eu aprendi esses dias, que é maravilhoso pra carro, gente. Bota um saquinho, pode ser qualquer saquinho mesmo, dentro do carro. Pegou a notinha, enfia lá dentro. Pegou a notinha, joga lá dentro. E vai pra ficar fácil, porque eu sei que a gente... Elisa tá no carro, né, Elisa? É assim, a gente passa, paga ali e perde a notinha da gasolina. Deixa essa sacolinha ali, uma sacolinha mesmo. Chega no final do mês... Um lock pronto dentro do carro e pega essa notinha. E, Paty, eu vejo muito meu marido fazendo esse tipo de coisa, né? Eu já trabalho 100% digital, mas essas notinhas, elas perdem, né? Elas perdem o que tá escrito. Então, em algum grau, em alguma época, em algum tempo, seria legal ter pelo menos uma foto disso, um digital disso. Então, aí pro pessoal que gosta de digital, tem alguns softwares que são maravilhosos e são super baratos. É a assinatura de Netflix. É $30 por mês. E você vai lá, tira a fotinha. Alguns agora, eles estão lendo a notinha. Porque antigamente a gente tinha que digitar, né? Eles já lê a notinha e já joga pra sua empresa. Depois eu passo pra vocês o link. $30 e ele vai lá, já vai separando o que é receita, o que é despesa, o que é venda. Deve ser o mesmo do QuickBooks. Isso. Esse daí é maravilhoso também. E se eu não me engano, esse também é R$39,90. São, assim, assinaturas baratas que dá pra gente fazer. Ou pastinha mesmo ali no celular. Tirou foto. Por isso que eu falo que assim... organizar para ter isso. Por isso que eu falo que tem que criar vamos dizer assim, um compromisso na sua agenda. Sabe? Todo final da semana, sei lá, acabou sexta-feira, tem uma horinha, nem precisa de uma horinha assim, 20 minutinhos lá que é tirar foto, que vem o alarme, tirar foto das notinhas da semana. Perfeito. Porque assim... Todo sábado de manhã, domingo de manhã, pega um dia que tá mais tranquilo, pega todos os papeletos, tira tudo. De repente, o que é legal aqui, só trazendo de ideia, é Google Drive, cria lá, né? Eu faço muito isso, eu tenho toda a minha empresa no Google Drive, então tem departamento disso, departamento daquilo, departamento daquele outro, e vou jogando os documentos lá dentro. Perfeito. É exatamente, é o que funciona. E assim, eu gosto de planilha, anota na planilha também, vai lá, coloca. É o que funciona pra vocês. Eu detesto. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode fazer, Elisa. Desculpa. Sobre a partir dos 30 mil você já precisa cobrar taxa e tudo, né? A Carol, outras pessoas já tinham me instruído também que já é melhor começar a cobrar então, desde o início, para que eu já tenha esse controle. Né? Mas, por exemplo, eu ainda não comecei a cobrar taxa porque eu não estou com a minha maquininha de cartão, já refiz o registro da empresa, já fiz criar a conta Visa, esse grupo é maravilhoso, já me ajudaram a fazer um monte de coisa. Então, uma dúvida é sobre, por exemplo, se o cliente quiser me pagar em dinheiro, eu posso isentar ele a taxa ou nunca? Então. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, já tem gente que, se fosse no Brasil, o dinheiro é limpo, ninguém vai ver,
você recebe dinheiro e a pessoa não paga a taxa. Não seria certo, né? Mas eu poderia fazer ou não? Então, vamos dizer assim, é aquela pergunta que tem a resposta correta e a resposta incorreta. A correta, movimentação de dinheiro no Canadá tem que ser reportada. Aí tem o cenário ideal e o cenário real. No real, né, ninguém vai saber do seu faturamento em dinheiro. Então, assim... Entendi. A minha ideia é fazer essa meta da Carol mesmo, de bater no mínimo 10 mil por mês, que eu vou chegar nessa meta mensal, se Deus quiser, é o que eu quero. Aí então ela vai passar super longe. Faz 3 meses que ela bate 7. Ela me manda esse Carol botar junto. Mas eu tô fazendo no Excel, que a Carol me ensinou também, sobre fórmulas e tudo que eu tenho que entrada e saída de tudo, para facilitar o meu controle. Aí eu mostrei esse dia pra Carol, tá lindinho. A entrada do mês de março tá lindo, mas não tem nada de saída. Não tem nada que eu gastei, nada de produto, tudo que eu fiz, não tem nada lá. Tá tudo errado esse lado aí, só o lado que entrou. Então eu tenho que fazer o outro lado. Eu acho que eu tô num caminho, assim, já consegui tirar vários medos e tudo. Mas eu ainda penso que, será que eu vou precisar de meu contador para me ajudar, mesmo sendo small business? Ou eu nesse caminho, por enquanto, eu consigo seguir sozinha? Então, você ter uma conta... Vou ser bem sincera, assim. Ter uma pessoa do seu lado é muito mais fácil para te ajudar. Entretanto, depende dessa pessoa. Porque hoje, assim, eu tive várias experiências com contadores que você paga, mas eles não vão mudar nada no seu dia a dia. Tipo, eles não vão fazer esse trabalho de organização seu. Então, assim, depende muito do profissional que você escolher. E como eu falei, tem alguns sistemas que você pode usar e esses sistemas podem ali te ajudar, né, contribuir ali com você tirar a foto das notinhas. Depois eu vou compartilhar com vocês, eu vou ver qual que eu tava olhando esses dias, que ele literalmente tira todas as informações da notinha na hora que você tira a foto. Então você não tem trabalho de digitação nenhum. Então assim, é só tirar a foto e ele tá lá. E aí vai chegar no final do ano, sua declaração de imposto tá praticamente pronta. Inclusive, vale mais a pena você fazer o investimento do QuickBooks mensal. Eu só conheço o QuickBooks, por isso eu não vou falar do outro. Que ele já vai te dar o teu fluxo de caixa no final do ano. Por quê? Você pode não saber o quanto você está gastando de produto, mas uma vez que você comprou o produto e você jogou a notinha lá, ele vai te dar tudo isso. Então, assim, por isso que eu não gosto de planilha, entendeu? Hoje em dia a galera já usou tecnologia pra organizar isso pra ti. Então, nesse sentido, assim, é legal o teu contador? Mas hoje em dia a gente já consegue, como eu, presa, dar sequência nesse processo. Eu aqui, sinceramente, no Canadá, às vezes eu vejo muito mais necessidade de você ter vamos dizer assim, um consultor do seu lado, que vai te ajudar em momentos de decisão financeira, tipo, aonde que eu vou colocar o dinheiro aqui, o que eu vou fazer, né? Olha, eu tive um faturamento muito grande, o que eu faço aqui? Porque vai chegar lá no final, eu vou ter um lucro muito alto, vou pagar um imposto muito maior. Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer nesse momento? Então, vale muito mais você ter esse consultor do seu lado do que um contador. Porque o contador no Canadá, ele é o cara que só vai digitar ali a informação e vai mandar pra frente. Ele não vai ter senso crítico. Perfeito, concordo plenamente. Assim, não tô dizendo mal, gente, pelo amor de Deus. Não tem contadores bons, eu só não encontrei ainda. Então aqui, foi algumas coisinhas que a gente já falou. Então vou passar bem rapidinho. Definição de metas, muito legal que a Carol aí tá trabalhando com vocês com metas. Porque com metas a gente consegue prever o futuro da empresa, então a gente consegue entender ali o que a gente vai precisar, o que a gente vai... Às vezes vai mudar a rota no meio do caminho, se a gente tem que mudar a estrutura da empresa, como eu falei ali no comecinho. Então a gente vai decidindo ali conforme as metas vão acontecendo. E aí com essas metas vocês conseguem monitorar melhor. E aí monitorar a cada trimestre obrigatório. Não tem preguiça, cada trimestre é obrigatório. O certo é todo mês vocês fazerem ali um fechamento, né, de despesa, receita, para vocês saberem aonde vocês estão indo.
E aí, muito importante, gente, facilita muito. Contas separadas. Não misturar o que é da empresa, o que é de vocês é de vocês. Mesmo que seja que você seja um solo proprietário. Mas tenha esse cuidado de sempre separar ali o que é receita, o que é despesa sua e o que é despesa da empresa. E isso daqui é até muito legal colocar, que, por exemplo, essas despesas que a gente coloca aí, se vocês optarem por ter um software para ajudar vocês, despesa da empresa, vai abater no imposto lá no final. Marketing, eu acabei de fazer uma declaração no qual eu tinha recebido as informações e a pessoa não me mandou nada de marketing. Aí eu mandei uma pergunta, olha, mas você paga marketing? Ela falou, pago $400 por mês. Falei, nossa, olha, a gente estava perdendo 4.800 de despesa aqui para reportar. Então, todas essas despesas, sabe aquela propaganda, aquele tráfego pago que a gente colocou para rodar? Despesa. Sabe, coisa pequena, às vezes a gente colocou um tráfego pago pequeno, mas é despesa, a gente tem que reportar lá. Porque senão a gente vai estar pagando imposto em cima de um dinheiro que não ficou no nosso bolso. Então, eu falo que... Então a gente tem que se atentar a imprimir todos esses recibinhos. Eu fiz a campanha lá no Meta, eu tenho que emitir lá a notinha dele, imprimir, reservar. Então, ou você coloca dentro do sistema, ou se você optar pela pastinha lá, imprime e coloca lá dentro, para você não esquecer. Porque quando chega no final, a gente sempre reporta algumas despesas, mas tem outras que passou batido, e aí a gente está pagando imposto em cima de um valor que não é real, porque aquele valor não foi para o nosso bolso, né? Então... Uma outra pergunta. No caso, assim, eu trabalho com delivery, mas é o meu carro pessoal. Como eu divido isso, assim, do carro? Então, como você trabalha com delivery, a gente pode considerar que o carro está à disposição da empresa. Então, obviamente, assim, a gente não pode. Teve um faturamento de 10 mil no ano. E aí a gente colocou de carro 8 mil. Não faz sentido. Então, assim, quando tem esse tipo de produto que a gente sabe que a gente usa para o pessoal e a gente usa para a empresa também, é interessante que a gente use ali um bom senso, né? A gente faça um cálculo ali, por exemplo, quanto de gasolina que eu uso para fazer entregas, quantas entregas eu fiz. Então talvez não seja 4 notinhas do mês, por exemplo, se eu gasto ali $60 por semana, não são 4 notinhas de $60, talvez seja 2, né? Metade do mês eu usei para pessoal e outra metade pro trabalho. Então, assim, tem a questão de organização e também tem a questão do bom senso do contador que vai fazer no final. Porque... Ô, Tati, e isso pode ser uma porcentagem definida por nós, empresária? Sim. Por exemplo, eu uso para os dois, eu tenho uma ideia, eu uso, sei lá, 80% pessoal, 20% empresarial. Eu posso simplesmente pegar essa média, pegar o tanto que eu gastei do carro, colocar 80% meu pessoal, 20% da minha empresa. Sim, perfeito, Carol. Porque, por exemplo, quando a gente está precificando o nosso produto, a gente já está calculando mais ou menos os gastos que a gente vai ter. Então, a gente consegue justificar isso. Se, por exemplo, numa auditoria do CRA, eles perguntarem o porquê que você está colocando gasolina, a gente consegue justificar o valor. Ali, olha, 20% do meu produto eu gasto ali, eu preciso me locomover, eu preciso entregar. Então, tem uma justificativa plausível. E aqui eu acho que é mais esse ponto, gestão de dívidas e créditos. Isso daqui eu vou deixar pra gente falar depois, porque é um assunto que que abre bastante, vamos dizer, abre um arcabouço muito maior aqui pra gente conversar. Mas você sempre olhar os créditos ali, a gente apontar isso dentro do balanço, porque muitas vezes os juros pode ser abatido no imposto de renda. Não é todos os créditos, mas alguns os juros a gente pode abater. Então a gente pode considerar isso na nossa declaração. E controle de fluxo de caixa, gente, esse é o que a gente falou aqui, não tem jeito, tem que fazer, independente da forma que fizer.
né, na caixinha, na sacolinha, no ziplock, no software, na planilha, mas tem que fazer. Porque se vocês não conhecerem a empresa de vocês, ninguém vai conhecer. Então vocês precisam conhecer o número de vocês. E assim, se não conhecer, a gente não sabe onde que a gente chega, né? Meninas, esse é o material que eu preparei pra hoje, tá? A gente também estourou o horário já, não tem, mas sem problema, se tiver pergunta, pode fazer, tá? Agradeço muito o tempo de vocês aqui, espero que tenham gostado e agora vocês, depois disso, vão pensando aí e vai trazendo perguntas a mais pra amanhã. Amanhã, né, se não tem problema, a gente muda, a gente é flexível, vai trocando. Eu falei pra Carol que eu queria fazer esse treinamento em 3 dias, porque eu queria essa dinâmica, né? Eu queria sentir o que vocês tinham mais dúvidas, a gente vai adaptando o treinamento, eu não tenho problema com isso. A ideia aqui é realmente ajudar vocês a desmistificar, né, esse mercado dos impostos aí. Perfeito, muito obrigada. Hoje já deu uma luz no fim do túnel. Olha, até por aqui. Não, porque era justamente isso que eu sempre dizia pra Carol. Uma vez numa mentoria, a pessoa me disse que a gente tem que preparar a fundação. E a fundação da empresa é todo esse lado financeiro que é o que tá faltando aqui pra mim. Esse controle. Mas é assim mesmo, Alessandra. No começo a gente vai aprendendo. Às vezes a gente quebra a cara um pouquinho, mas aí aprende mais um pouco. Eu falo que não tem erro, tem só lição e aprendizado. Tem uns aprendizados que a gente contrata e tem uns aprendizados que caem na nossa cabeça. Não tem jeito. Eu acho que a gente tem ainda a dificuldade do idioma, porque é uma linguagem específica que às vezes você não sabe o que a pessoa tá falando. Você vai no computador, ele fala lá 3 coisas que você não sabe. E não explica, é como se você tivesse a obrigação de saber isso, mas não, a gente é imigrante, é diferente. A gente não trabalha nessa linguagem específica para conhecer tudo, então quando a gente tem esse acesso com alguém da nossa língua, clareia muito mais para poder saber como fazer, né? É muito legal. Obrigada, muito obrigada. Imagina, a gente fica muito feliz de vocês terem gostado, muito feliz que isso tenha agregado na vida de vocês. Se você... Foi exatamente por isso que eu escrevi o livro, gente. Tá até aqui, ó. Tá na Amazon. Eu tenho que tirar o filtro. Tá dando pra ver. Paty, eu já vou compartilhar então o seu Instagram com as meninas. Compartilhar. Eu coloco muito material lá, gente. Não só de empresas. Eu coloco também muito material sobre investimentos no Canadá como pessoa física. A gente vai entrar um pouquinho nisso amanhã, porque dá pra usar investimento pra bater imposto. Que é realmente, assim, usar as ferramentas que a gente tem pra... Eu brinco muito, que vocês vão lá pro Instagram, vocês vão ver muito isso no livro também. Pagar a César o que é de César e somente o que é de César. Nem um centavo a mais. Qual que é o seu Instagram? Fala pra gente. Paty_Financial Freedom. Com I, Paty? É PAT. Não, na verdade, Patrícia. Patrícia_Financial Freedom. É muito legal você falar que vocês são partner da Primerica. É uma empresa que eu gosto bastante. Eu fiz o curso da Primerica de finanças e achei bem interessante. Não segui na área, mas hoje me dá mais propriedade de tentar fazer sozinha essa minha parte. Estou ainda olhando como que faz, mas já fui no site correto, né, para poder ter esse domínio. Não, é muito bom mesmo. Deixo o convite também para as meninas, se quiserem fazer o curso da Primerica, nossa parceira. Também é muito bom para aprender como que funciona o mercado financeiro no Canadá. É um curso que custa... $100 mais 30, é $139 o curso deles. E aí você opta se você quer seguir carreira, né? Essa carreira no mercado financeiro, tirar suas licenças, ou você fica ali com o conhecimento. E assim, vale muito. Porque... Eu cheguei a fazer as provas, tudo. É bem legal, faz. Bem legal. Mas queria trazer todo o conhecimento para
Não, e ótimo, Fernanda. É o que eu falo. Se você se identifica e quer crescer como consultora financeira, é uma profissão maravilhosa. Que eu falo, não é só pelo dinheiro, gente. Isso daqui que eu tô fazendo hoje é o que enche meu coração. É você conseguir ajudar os seus conterrâneos a entender como que funciona aqui, a evitar que a gente seja enganado ou passe por situações que a gente sabe que passa, né? Ou pela língua, ou pela complicação mesmo do mercado financeiro aqui. Então, assim, é uma profissão maravilhosa, mas que se você não quiser seguir depois do curso, o conhecimento ninguém te tira. Como eu falei, alguns conhecimentos a gente compra, outros caem na nossa cabeça. Eu acho que pra mim foi extremamente importante para justamente conhecer cada coisa, principalmente dessa parte de finanças, e principalmente entender qual seria nesse caminho. Me pagar primeiro, como a gente às vezes esquece, né? Isso. Primeiro, você tem o seu negócio, você precisa se pagar primeiro. Sim. Isso no curso da Primérica o tempo inteiro eles colocam. Sim. Isso, né? Bem dividido. Lá no Instagram vocês vão ouvir muito isso, gente. O se pagar primeiro você prioriza todo mundo, menos você, menos o seu futuro. Então, ganha 1.000, para resumir, 800, a partir de hoje você não ganha mais 1.000, você ganha 900 ou você ganha 800. Essa partezinha, ela não te pertence, ela é do seu eu do futuro. Ela não é do seu eu agora. Então, isso quando vira a chavinha ali na cabeça, muda a forma de viver e também a prosperidade da sua vida, porque você vai vendo que a matemática não mente, ela se torna acumulativa na sua vida. Então, só para finalizar, queria te agradecer. Hoje nós já clareamos bastante, tivemos um overview da estrutura, de como funciona essa primeira parte. Amanhã a gente entra com mais profundidade na estratégia, que você vai falar também investimentos para a gente fazer e tudo mais, que tem ali da estratégia de redução de taxa para a gente maximizar os lucros. E a gente se vê amanhã. Muito obrigada, meninas. Bárbara, prazer te conhecer. Obrigada, prazer foi meu. Amanhã a gente se vê. Isso aí, obrigada, menina.